eu sou o Guilherme, vou me apresentar aqui. Eu sou empreendedor, empresário no ramo de hotelaria. A minha palestra vai ser sobre hotelaria e hospitalidade, especialmente no meio hospitalar, né? Hotelaria hospitalar foi o convite que me fizeram aqui para essa palestra. Até foi bem interessante esse, entre aspas, erro, né? Vamos dizer assim, porque ele nos conecta ao mundo real, ao mundo de verdade, né? É um erro numa fala, um ajuste que precisa ser feito, e isso, na verdade, até conectando com o que os colegas falaram sobre estratégias ágeis, isso não é, em si, uma vergonha, mas um aprendizado. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os negócios e hospitalidade no mundo real. O tema dessa palestra que eu coloquei aqui foi Revelando o Coração nos Negócios. Vou me apresentar somente como empresário. Eu acho que quem quiser me conhecer mais depois, enfim, compartilhe contatos, etc. Eu sou formado em turismo, em história também, sou mestre em administração de empresas, estou finalizando um doutorado agora também em administração de empresas, mas meu maior desafio é exatamente a empresa, especialmente no ramo de hotelaria. A empresa se chama Samba Hotéis, nós temos aí 15 hotéis espalhados aqui pelo Brasil e um fora do Brasil também. O comentário sobre o que é revelando o coração nos negócios nessa perspectiva de hotelaria hospitalar. Quando conversei com os organizadores do evento, coloquei essa proposta que foi aceita prontamente e eu vou dividir aqui com vocês. Eu fui anotando alguns temas comentados pelos apresentadores aí anteriores a mim, cheguei aqui ao final, mas quando rapidamente o último apresentador falou sobre ecossistema, ele falou, poxa, já está meio assim, blasé, essa palavra ecossistema. Pode ser, pode até ser, mas a minha proposta aqui é a gente ampliar um pouco essa noção do que é o ecossistema, citado lá pelo nosso amigo. Porque o ecossistema ele não é simplesmente no sentido da inovação, ter uma plataforma, como a própria Unimed tem proposto aqui, não é simplesmente ter linhas de financiamento, não é simplesmente ter processo, mas passa também por um ecossistema cultural. Não dá para eu falar aqui sobre hotelaria hospitalar se a gente não entender qual é a nossa visão de mundo enquanto pessoas e também enquanto empresas. Eu não posso fazer aqui, também o colega comentou, um framework, e ele falou muito bem aqui em adaptar esse framework, mas eu não posso fazer o framework, nem adaptar o framework, se ele não está alinhado, né, com a minha visão de empresa. Então, a minha proposta aqui é exatamente a gente expandir um pouquinho mais isso, e aí, obviamente, nós vamos fechar com a perspectiva da hotelaria hospitalar. Mas, para mim, negócios, vou deixar uma frase minha, até de um artigo já publicado, sobre negócios, tá? Minha visão sobre negócios. Vou passar aqui o nosso slide, só um instante. Bom, é necessário olhar a empresa e modelos de negócio mais com o coração, órgão que simbolicamente unifica nossos propósitos. O coração tem o componente das sensações, ou seja, tem a questão psíquica, é nele que se encontra um grande número de neurônios, portanto, a gente também tem a lógica no coração, e também é no coração que mora o amor, simbolicamente, claro, e, portanto, a ética, e nele também estão a fé e a esperança. Para além disso, o coração bombeia o sangue para o nosso corpo e nos mantém vivos, que é o componente biológico do coração. É uma frase interessante, porque quando você conecta modelos de negócio, especialmente em um pensamento mais racional, cartesiano, a gente vai voltar aqui ou parar simplesmente no que está falando aqui desse componente biológico, que para a empresa seria o coração bombeando o sangue, vamos dizer que seria o lucro, né? Vamos oferir lucro. De que forma? Bom, através dos itens acima. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque também vi que eu escutei, foi bem interessante do nosso colega anterior, e nossos colegas comentaram, criar os KPIs, criar as métricas, que não necessariamente somente financeiras, e exatamente
tem muito a ver com este olhar que eu compartilho aqui com vocês. Antes da gente aprofundar um pouco, eu vou dividir aqui com você uma perspectiva histórica. Assim como um bom historiador ou mau historiador, eu principalmente gostaria de explicar para vocês e de compartilhar aqui a origem da palavra hotel, hospital e hospitalidade. Até porque é muito interessante, porque nos ajuda a fugir desse pensamento transacional de negócio, que é simplesmente do lado A até o lado B, ou seja, eu produzo, sou remunerado por isso. A origem da palavra hotel, hospital e hospitalidade foi especialmente na Idade Média, durante as cruzadas. Por quê? Durante as cruzadas, os peregrinos iam da Europa para Jerusalém, e quando eles chegavam por lá, ou no meio do caminho, eles precisavam de cuidados. Então, naquela época, tanto hotel como hospital era o mesmo lugar. Eu imagino que vocês devam perceber como deveria ser uma viagem da Europa para Jerusalém a pé, ou metade a pé, metade de barco. Então, é bem curioso, porque quando falar sobre hotelaria hospitalar, na verdade, poderia ser só hotelaria ou só hospital, porque no final tem o mesmo significado, né? Essas pessoas que chegavam por lá, elas chegavam machucadas da viagem e precisavam dormir. Portanto, naquela ocasião, existia uma ordem medieval, ou seja, um grupo de monges, que se chamava a Ordem do Hospital. E eles estavam ali exatamente para acolher essas pessoas que vinham de longas viagens, ou seja, eles eram tratados e, ao mesmo tempo, dormiam. Essa é a origem da palavra, né? Depois, quando as viagens se tornaram mais tranquilas, né? Você vai de BH para São Paulo, de BH, onde eu estou, para São Paulo em 50 minutos, ainda toma um café no aeroporto, faz uma reunião e retorna. Antes era a pé, de sandália, né? Então, eu faço essa conotação, até porque é bem interessante, e eu estava refletindo sobre a função do hospital, né? E a função do hospital enquanto negócio, a função do hospital enquanto questões mais amplas, né, de sociedade, e, portanto, é bem interessante porque o hospital, como qualquer negócio, obviamente, ele não tem a função simplesmente de ir do lado A ao lado B. Ele tem uma função muito mais ampliada, até porque, se você analisar de forma mais ampliada, a sua potencialidade de lucratividade financeira, ela também será maior. Eu não estou colocando aqui nada em relação a serviço social somente, nem somente, obviamente, lucro, nem somente resolver questões mais amplas da sociedade, como o meio ambiente, como questões jurídicas, éticas, etc. É um acúmulo de tudo. Então, eu fiz essa conotação porque, realmente, o que acontecia com o hospital lá atrás, ou o hotel ou hospital, né, com a ordem do hospital, era exatamente esse acúmulo. O que importava era a viagem em si, a cura e o descanso pós-viagem para a sequência da própria viagem, né? Então, essa sensação cíclica, naquela ocasião, poderia ser mais notada, né? Aqui embaixo vocês têm um exemplo de um hospital em Jerusalém, né? Ruínas de um hospital em Jerusalém, encontrada aí há alguns anos, né? E, enfim, aí você tem várias alas que lembram o nosso hospital atual, mas também lembram os hotéis. É um acúmulo, é uma mistura de funções. Especialmente aqui, antes da gente partir exatamente para falarmos sobre essa hospitalidade, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês e contextualização. Eu acho fundamental, e vejo agora, estamos aí aproximando ao mês de dezembro, imagino que a maior parte das empresas tenham feito seus orçamentos para o ano subsequente,
esperando aí algum tipo de retomada ou reduzindo seu risco, né, como aqui o nosso amigo também falou, mapeando seus cenários, corrigindo os seus erros, etc. Mas é muito importante a gente entender o que esse mundo nosso hoje, que não é mais um mundo racional, cartesiano, né, vamos dizer assim. Eu não consigo explicar mais o mundo pelo eixo X e Y, né? Eu não consigo. Se você for fazer um budget, né, um orçamento, um planejamento de negócio, querendo trabalhar num formato cartesiano, vamos dizer, quanto mais eu cobro, menos pessoas vêm, cobrança e número de pacientes. Eu acho que você não consegue explicar mais o mundo nessa perspectiva. E aí eu quero só comentar um pouco com vocês sobre a nossa sociedade atual, né? Que é a nossa sociedade pós-moderna. O que é a sociedade pós-moderna? A sociedade pós-moderna, ela entendeu exatamente o que eu falei para vocês. O mundo são tantas variáveis, são tantas possibilidades, e tudo muda tão rápido. Não é à toa aqui que os colegas comentaram sobre estratégias ágeis, que não dá tempo nem de pensar demais, mas também não dá para ser assim tão raso. Então, esse mundo pós-moderno, que até com esse acróstico aqui, que é VUCA, né? A maior parte de vocês certamente conhece, é um mundo vulnerável, está aí o Covid, incerto, está aí também o Covid e várias outras questões, inclusive nossas empresariais. Eu acho que vou bem e estou indo mal. Eu fecho um negócio e perco 3. É um mundo complexo, a gente está falando aí de redes, né? O colega comentou sobre plataformas, e é um mundo ambíguo. Fique em casa e cai a economia. Fico trabalhando e aumenta o Covid. Existe uma grande ambiguidade. Então, é um mundo bem mais não cartesiano e não transacional. Então, se a gente entende rapidamente esse conceito, que a gente poderia ficar horas conversando sobre isso, a gente tem que adaptar a nossa própria empresa nesta relação. Eu realmente não gostaria de ter vindo aqui para falar como é que vocês têm que sorrir para o seu paciente se você coloca um travesseiro ou 2 ou um cheirinho no lobby. Hotelaria hospitalar não é isso. É muito mais. Se você entender o que é a sociedade, entender a sua visão de mundo, aí você vai conseguir alinhar os propósitos da sua empresa exatamente a alguma estratégia mais tangível. Até coloquei também aqui um tema para a gente falar bem rapidamente sobre o que é o consumo, especialmente no hospital. O que é o consumo? É uma pessoa que entra no pronto-socorro e dá ponto no braço? É alguém que vai para um CTI e sai? Ou alguém que vai para o CTI e morre? O consumo, analisando em um olhar mais amplo, em uma visão mais antropológica, culturalmente, nós estamos consumindo a qualquer momento, inclusive antes de nascer e depois de morrermos. Né? Então, o olhar da hotelaria hospitalar não poderia ser somente os pacientes que estão no hospital. Talvez os que já morreram ainda estão consumindo o próprio hospital. Imagino eu que depois de falecer, talvez eu teria aí um atestado de óbito, talvez eu teria aí vários processos a serem feitos junto ao hospital, junto à funerária, junto ao governo, minha família com herança, e eu estou consumindo tudo isso, depois de morto. Estou consumindo. E antes de nascer, a mesma coisa. Fizeram o meu plano de saúde, antes de nascer, compraram minhas roupinhas, antes de nascer, fizeram meu quartinho, arquiteta, e eu estou consumindo, nem nasci, estou consumindo. Então, se entender o que é esse consumo, faz mais sentido a gente conversar sobre essa tal hospitalidade. Né? E em um mundo de extremamente grandes incertezas, é muito interessante a gente conversar sobre quais são essa questão aqui do sense making, sense giving, que é a construção do sentido entre todos os participantes.
no próximo slide aqui, a gente vai falar um pouco sobre quem são nossos stakeholders, quem são as pessoas ou as entidades que afetam no nosso negócio e como é que a gente cria essa construção de sentido entre todos, né? Porque a intersubjetividade, ela é exatamente essa construção de sentido. Eu peço até desculpas para os mais cartesianos, mas, de fato, a culpa não é minha, o mundo mudou, né? E hoje é muito mais complexo do que fazermos aí um orçamento e apresentarmos aí para os nossos superiores ou para os nossos investidores somente com dados financeiros. Por isso que fiquei feliz aqui que o colega falou a criação de métricas não somente financeiras. Foi bem interessante. E, por último, um conceito do marketing, que ele é um pouco diferente do que a gente entende enquanto marketing, que é o macromarketing. Ou seja, quais são as resultantes nesses vários stakeholders das minhas ações de marketing. Por exemplo, qual é o resultado do meu desperdício em gasto de equipamentos hospitalares na criação de mais lixo hospitalar. Então, eu estou envolvendo não necessariamente quem compra e quem vende, né? Eu estou envolvendo toda uma cadeia. É uma contextualização rápida, eu sei que com muito conteúdo, mas principalmente aqui, resumindo para nós, esses 4 pontos a sociedade mudou, ela é volátil, incerta, complexa e ambígua. Se você não souber lidar com isso, não vai ser o seu budget, o seu orçamento para o ano que vem que vai resolver. O consumo ele é muito mais amplo do que uma relação de compra e venda. A criação de sentido numa sociedade com tantas variáveis é fundamental. Tem que criar sentido com o meu colaborador, tenho que criar sentido com o meu paciente, tenho que criar sentido com a família do paciente, eu tenho que criar sentido com os meus investidores, enfim. E quais são os efeitos dessas ações de marketing para criação de efetividade operacional e financeira da sua empresa no todo, né? Na grande cadeia aí de stakeholders. E aí, coloquei aqui, quem são de fato seus stakeholders? Porque se o seu modelo de negócio, se a sua estruturação de budget, de orçamento, não os leva em consideração, no mundo que a gente vive, certamente você terá problemas. Então, hotelaria hospitalar, ou hospitalidade em negócio, em hospitais. É o próprio nome, é hospitalidade. Eu tenho hospitalidade com o meu plano de saúde? A relação do hospital com o plano de saúde, como ela é de lado a lado, né? Do plano com o hospital, do consultório, do hospital com o plano de saúde, eu tenho relação com a família do paciente, ou eu entro lá, eu como usuário, entro no pronto-socorro, e aí começa toda aquela relação burocrática, e ao final o que eu queria mesmo era só um abraço, porque a minha filha entrou em convulsão no hospital, igual já aconteceu comigo. Minha filha entrou em convulsão no hospital, e aí chega, claro, a receberam prontamente, mas eu não ganhei nenhum abraço, ninguém falou que para eu me acalmar, simplesmente a pegaram e me deram 4 formulários e me pediram a carteirinha que estava em casa, enfim. Então, eu tenho relação com a família do paciente, porque, pensando no consumo mais ampliado, hoje a minha filha é a paciente, representada por mim, mas eu sou um criador de brand awareness, né? de criação de marca, né? De referencial de marca para o seu hospital, para o seu próprio consultório. Então, a relação eu vejo muito transacional nos hospitais. A relação com o paciente, é claro, você tem diversos tipos de hospitais, eu já frequentei vários aqui fora do Brasil, São Paulo. Enfim, essa relação com o paciente, ela é levada em consideração de que forma? Né? De que forma? Simplesmente um médico passa lá ao final do dia e dá um oi? Ou depende da enfermeira ser simpática? Como é que é essa relação? Porque transacional, daí a alguns dias o paciente sai. Ampliada, esses aqui são os seus multiplicadores, né? Assim como o meio ambiente,
o médico, né, que acaba sendo necessariamente um usuário do hospital, até aluga o espaço no hospital para operação e tal. Então, o médico ele é visto como um cliente, de que forma? Os próprios investidores, o empreendimento, o fim é nele mesmo. Então, a gente tem que remunerar o investidor a qualquer custo, ou a gente tem que fazer o paciente feliz a qualquer custo. Como é que encontra esse meio do caminho aqui? Os próprios colaboradores, que também vivem nesse mundo, né? É um mundo instável, um mundo de conexões mais complexas. Como é que esses colaboradores se incluem nisso? A própria comunidade. Eu penso, puxa, quando eu ficar mais velho, eu quero morar na praia, quero morar no litoral norte de São Paulo. Pois é, mas não tem hospital lá, então eu deveria morar a até 50 quilômetros de um bom hospital. Então, eu não sou consumidor agora do hospital, mas essa construção ela já está sendo feita de agora para quando eu for morar onde eu quiser daqui a 20 anos. Então, só para mostrar para vocês que essa hospitalidade ela permeia vários grupos de stakeholders. E falando rapidamente aqui em processos, e a gente tirar esse contexto de transação, ou seja, eu não sei realmente quais são os KPIs do ramo de vocês, né? Vou falar aqui hospital especialmente, mas ele não é, se for transacional, é início, meio e fim. A vida não é início, meio e fim. A vida, num conceito mais ampliado, até filosófico, a vida ela tem uma criação, ela tem um fim e ela tem um recomeço. Assim é uma árvore que nasce, que morre e que renasce, vira adubo. Assim é um bicho qualquer, assim somos nós, né? A gente morre e renasce, ou continua vivo nossas ideias, nosso corpo mesmo vira adubo aí para as próximas gerações, né? É interessante ver isso aqui num contexto assim mais filosófico. Por exemplo, para Platão, o amor era amar alguma coisa que se podia alcançar. Então, se fosse um negócio, meu amor é atingir o budget de 2022, atingir o orçamento de 2022. E agora? Ah, não, agora acabou. Eu já atingi. Né? Para Aristóteles, o amor era o caminho até chegar em algum lugar. Ou seja, o que vale, de fato, é o caminho. E para nós, em negócios, em empresas, e voltando aqui no que os colegas da Unimed Lab comentaram, esse caminho é o meio para se atingir algo. Ou seja, numa filosofia, numa perspectiva de estratégia empresas enxutas e ágeis, você tem que acertar, errar, tentar, pivotar, né? Foram as palavras que eles usaram. E esse tentativa e erro é a maior riqueza do negócio, ela está exatamente aqui. E a gente, culturalmente, utiliza sempre o orçamento. Esse aqui é o nosso orçamento. E quando você não sabe ao certo, aí você coloca ainda número quebrado para parecer que acertou mais ainda, que fez um negócio profundo, em vez de... Ninguém põe, qual é o seu orçamento? É 5 milhões. Aí o cara põe lá 5.487,28. Nossa, esse cara fez conta demais. Não, ele fez de menos. Ele pensou só num número chutado, ainda botou lá quebrado para parecer que está arrasando, mas sem olhar o caminho, você está fechando os olhos para o que é mais importante. E aí, voltando no que eu havia comentado sobre minha experiência em hospitais, no caso de um pronto-socorro, nunca tive nada grave, nem minha família, mas eu percebo que essa metade do caminho é praticamente ignorada, pelo menos nos locais os quais eu fui. Né? Anteontem também fui fazer uma consulta e um médico especialista, a consulta durou 7 minutos e meio. É a linha de produção, é uma linha de produção. Só que um processo não é uma linha de produção. E tirando esse contexto aqui mais filosófico, vamos aqui para as teorias da estratégia. Já falamos aqui sobre teorias ágeis e enxutas. Podemos falar aqui teorias da estratégia para as capacidades dinâmicas, ou seja, a empresa se imune de recursos, né, e de capacidades
que ela aplica, cria seus processos, aplica e os processos se retroalimentam. Ou seja, eles vão melhorando entre eles mesmos em um formato sem fim. Não é uma linha de produção. Ou pode até ser uma linha de produção inteligente. Você vai melhorando seus processos. E eu frequento hospitais há muitos e muitos anos. Eu não vejo grandes mudanças no pronto-socorro, sinceramente, não vejo. Em uma perspectiva que talvez corrobora em ajudar o paciente ou a família do paciente em outros âmbitos que não simplesmente aquele lógico ou biológico, né? Resolver aquele problema, dar os pontos. E isso certamente fere a estratégia da empresa a longo prazo. O colega falou curto e longo prazo. A longo prazo, eu posso deixar de ser um futuro cliente seu por não ter percebido valor em algum processo que está tão mecânico que ele não gera valor para mim, né? Até numa perspectiva de processo segundo a inovação, e aí vindo aqui no Unimed Lab, inovação. A inovação ela pode se dar de cima para baixo e ela pode se dar de baixo para cima, né? Ela pode, são 4 quadrantes, mas não vamos entrar nisso. Essa inovação, se você tem a sua empresa e a inovação ela vem sempre de cima para baixo, ou seja, quando o conselho, os executivos decidirem, nós vamos fazer A, B, C ou D. O orçamento do ano, agora vamos replicar lá para baixo. Se você não tem capacidade de fazer seu empreendimento crescer de baixo para cima, dando e escutando os colaboradores, escutando seus clientes, entendendo quem são seus clientes, né? Porque são clientes agora, amanhã, ontem, enfim, para que você tenha um viés de inovação de baixo para cima. Estou só comentando isso aqui porque esse início, meio e fim não é a realidade, nem da vida, nem da filosofia e tampouco em análise de estratégia e modelos de negócio. Se você está em uma linha de produção feliz, ganhando dinheiro e satisfeito, você tenha certeza que isto sim tem fim. Isto sim tem fim, né? Você precisa ter um olhar um pouco mais ampliado. Você quer ver uma coisa mais fácil? Ela fala, puxa, esse cara fala demais, é filósofo? Não, não sou filósofo. Falo demais, esse aí pode ser que sim, mas para os cartesianos de plantão, vamos aqui fazer um exercício simples que eu faço aqui na minha empresa, já apresentei até para o board de uma outra empresa que eu trabalhava fora do Brasil, que é um cálculo simples, já que a gente está falando de hotelaria hospitalar. Vamos pegar um exemplo aqui de um determinado hotel. Vamos fazer um cálculo. Já que você está falando que a gente tem que olhar para A, para B, como é que a gente cria um KPI? Vamos criar aqui um KPI rápido aqui, ó. Vou pegar um exemplo de um hotel nosso. Vamos supor que o hotel tem um faturamento de 5 milhões de reais por ano. Nós vamos calcular quanto vale um sorriso. Vamos tentar criar um KPI com algo totalmente intangível. Um sorriso. E aqui a gente vai sorrir primeiro para o cliente, paciente, ou hóspede, no caso do hotel. Se você ampliar isso aqui para sorrir para os outros stakeholders todos, o ganho é ainda maior. Mas vamos sorrir aqui rapidamente, só para o nosso hóspede. O hotel fatura 5 milhões de reais por ano, tem 30 colaboradores. Na pesquisa de satisfação, os itens simpático e amigável, eles aparecem com nota 7 em 10. Só que essa relevância do simpático e amigável tem nota 5, nota máxima, na percepção do hóspede. Portanto, se fazemos 7 em 10, nós temos 70%. O hóspede nos percebe 70% simpáticos e amigáveis. E em estudos nossos internos, a gente percebe que cada colaborador, cada um desses 30 aqui, tem condições de sorrir 5 vezes para o hóspede durante o dia, encontrando o recepcionista, a camareira, as pessoas que trabalham ali no restaurante, cada um consegue encontrar com o hóspede 5 vezes. Mas, se a gente tem 70% de realização, né, desses sorrisos, a gente está sorrindo 3,5 vezes.
Ou seja, falta 1,5 sorriso por pessoa. Se o empreendimento faz 5 milhões e o peso máximo aqui é o sorriso, não é nem a decoração do hotel em si, isso tem peso 2 a 3, que são questões tangíveis. Se o sorriso tem peso 5, vamos atribuir ao sorriso essa receita feita. E se a gente colocar aqui os 30% a mais de sorriso, nossa receita seria 7.142.000 por ano, ou seja, 30% a mais de receita. E aí, calculando qual é o valor de cada sorriso por cada colaborador, nós chegamos aqui a uma conta, né? A receita vezes 5 está dividido por 3,5, está aqui o adicional de sorrisos, e o sorriso por colaborador, a gente está falando aqui que é a receita total, vezes 30 colaboradores, vezes 12 meses, dividido por 5, sorrisos, dividido por 12. Então, cada sorriso feito ou não, são R$331. Aí você fala, puxa, esse cara é maluco, isso não existe. Existe. Ninguém escolhe aonde vai por questões somente tangíveis, né? Eu até convido vocês a lerem um livro de 1508, do Erasmo de Roterdã, que se chama O Elogio à Loucura. As coisas são muito mais intangíveis do que tangíveis. Eu vou dar alguns exemplos aqui de hospital. O paciente sai curado do hospital, falando que nunca mais volta, reclamando. Tem uma perspectiva nele que gerou uma percepção ruim, é intangível. O paciente morre no hospital e a família elogia o tratamento. Tem uma questão intangível aí de percepções também. Então, é muito importante a gente tratar de fazermos aí KPIs, indicadores de performance não tangíveis, muito mais importante do que se eu falo aqui para vocês, enquanto professor de alguns MBAs, falar aqui sobre vamos fazer aqui um SWOT, vamos pensar aqui em analisar a concorrência, em analisar onde estão os gaps nos nossos custos e despesas, também são importantes, mas não só esses, tá? No nosso caso aqui, cada sorriso deixado para trás são R$331. E vocês querem saber? Eu não estou aqui dando aula, estou fazendo uma reflexão, porque ontem mesmo foi até bem, de certa forma, constrangedor para mim. Olha como a gente está dentro de uma questão transacional e não percebemos. No dia a dia, correria para todo mundo, viaja, trabalha. Ontem estava preparando aqui a palestra, minha esposa me chama, triste comigo, porque ela fez um comentário comigo e eu não dei a mínima. Qual foi o comentário? Oi, Guilherme, minha melhor amiga da escola, em São Paulo, ela está com leucemia, bem grave, ela está no AC Camargo, hoje. Aí eu falei, tá bom, legal, beleza, tranquilo. E passei batido. Isso aí é um exemplo ruim do que a gente faz no dia a dia quando não olhamos as questões intangíveis. Minha esposa, por exemplo, é uma grande stakeholder minha, que nesse caso não foi levada em consideração, né? E vocês vão perceber que a maior parte dos CEOs de empresas hoje tem saído da área financeira e passado para a área de humanas, exatamente para ter uma visão um pouco mais ampliada. Aqui, vou mostrar para vocês alguns componentes que precisam ter relação para que um negócio vá à frente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma empresa que analisa o lado social, enorme, clima organizacional excelente, pessoas todas felizes, participação nos lucros, ajuda a comunidade A, B ou C, e dá prejuízo. Isso não serve para nada. Até porque essas pessoas vão parar de ser ajudadas. Vamos lá, a empresa dá lucro absurdamente, a equipe é a melhor, logicamente pensando,
os procedimentos são excelentes, eles também ajudam aí a comunidade, é maravilhoso, mas eles têm um probleminha aqui, as questões jurídicas embaixo do tapete não estão legais. Também não serve para nada. A empresa aqui acredita no futuro, ela vai crescer para caramba, é ótima, ela tem uma estética aqui linda, harmonia, uma empresa, vamos dizer assim, isso vai ser um unicórnio, isso é maravilhoso, vai ser um unicórnio. A comunicação com o mercado é a melhor possível. Nunca deu lucro, parece que vai dar, mas ninguém sabe. São várias startups que sabem, na verdade até sabem, que nunca vão dar lucro, mas vendem uma imagem. Isso não ajuda o social, isso é uma especulação. Então, se você conseguir estruturar um certo equilíbrio entre a maior parte desses componentes, você vai, de fato, obter sucesso no que a gente está chamando aí de hospitalidade. Porque a hospitalidade abarca muitas pessoas, muitos pontos de vista e todos esses componentes, e especialmente no mundo pós-moderno, que é onde a gente tem uma perspectiva tão ampliada das verdades, do que é a sociedade, do que somos nós, inclusive, e que realmente, se a gente continuar a pensar numa perspectiva da teoria econômica clássica, transacional, não existe hospitalidade. Eu estou só mostrando aqui que você pode dar bom dia e boa noite para todos os seus pacientes e pode dar lucro, inclusive, mas isso não é hospitalidade, porque isso deixará de ser hospitalidade para algum stakeholder, caso você não preste atenção nele. E para que a gente vá caminhando aí para o fim, eu coloquei aqui, naqueles 15 aspectos que eu lhes mostrei rapidamente, algumas correlações. Por exemplo, quantitativo seria algo relacionado à organização da sua empresa. A espacial, qual é a sinergia interdepartamental? Isso aqui você faz o exame aqui, pega lá no outro bairro, aquelas burocracias, né? O cinemático aqui, que tem muito a ver com o lado da inovação, que é mudanças de fluxos, o físico, que é a utilização racional de recursos, o biótico, que são processos operacionais, e pode ser também conservação do meio ambiente, mas eu falo biótico como o meio ambiente biológico, vamos chamar assim, das empresas. Quais são os braços, onde está o coração, onde estão os neurônios, a cabeça, né? O sensitivo psíquico, a saúde mental da empresa como um todo. O lógico, aqui sim, as estratégias, o orçamento, está aqui, né? O lingual, o histórico aqui, formativo, a cultura da empresa. Cultura, a gente fala muito e usa pouco na prática. O tipo de comunicação, né? Dei um exemplo de uma comunicação ruim aí no recepção de pronto-socorro. Social, o clima organizacional. O lucro, economicamente falando. A estética, a questão legal, a questão ética, que seria criação de equidade entre os stakeholders. Para fazer isso, você tem que saber, inclusive, quem são. E a fé, não no sentido religioso, mas a fé aqui no compartilhamento de propósito. Para compartilhar propósito, você tem que realmente saber quem são os stakeholders. Passando desse nível, aí você vai para um framework sobre modelos de negócio, que aí você trabalha recursos, fórmula de lucro, processos, etc. Mas não quis aprofundar demais, não, mas mostrar que o buraco ele é muito mais embaixo do que simplesmente dar um sorrisinho ali e falar que o nosso cliente está 100% feliz. Talvez a gente nem saiba quem são ou quem serão, numa perspectiva de criar perenidade num negócio, por maior que ele seja. Eu coloquei aqui, de uma forma mais irreverente, um modelo aqui de KPI. Claro, você tem que analisar seu EBITDA em reais, percentualmente, mas também qual é a saúde mental da sua equipe. Os clientes são satisfeitos? Em qual proporção? A penetração da sua marca. O clima organizacional.
a efetividade dos processos, sorriso por colaborador, quanto que se distribui em causas sociais e ambientais, uma perspectiva mais ampliada aqui de KPIs não financeiros, que, curiosamente, eu nem conheci o apresentador anterior, mas ele finalizou falando nisso e eu estou basicamente finalizando falando sobre o mesmo tópico. Então, dá para perceber que não é algo meu, que não é viagem minha, nem tampouco dele, mas algo que está aí batendo a porta e urgindo aí para a nossa sociedade. Eu deixo aqui uma frase de ele é o Dean, né? Ele é o decano da Universidade de Seattle Pacific, e ele fala o seguinte: se negócios fosse o corpo humano, o lucro seria o sangue, que por meio do coração nos mantém vivos, mas não é o propósito em si. Conseguiremos encontrar propósito em nossas vidas somente com a interação sadia entre os componentes, mostrei alguns aqui para vocês, de forma a criar a harmonia necessária para crescermos enquanto sociedade. Ninguém está falando de ONG, ninguém está falando de trabalho social, a gente está falando que o lucro vem junto com todos aqueles aspectos. E se você não pensar no sorriso, juntamente com questões éticas, juntamente com criação de equidade de ganhos, você pode ter certeza que o seu lucro ele vai cessar em pouco tempo, porque o seu modelo de negócio vai ser superado por outro. E para finalizar de fato, uma frase aqui de Martin Luther King: pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida. Amor no coração e sorriso nos lábios. Obrigado a todos. Fico aberto aqui para as perguntas. Olá, Guilherme, tudo bem? Obrigado, parabéns aí pela explanação. Acho que foi bem instigante mesmo, como tu mesmo falou no início, né? Na ideia de fazer uma discussão e a gente poder trabalhar alguns temas aí que são super relevantes, principalmente quando a gente fala aí da economia dos hospitais e da forma como a gente vem fazendo, por que não dizer, a gestão dos nossos clientes, né? O acompanhamento deles. E aí já te passar a palavra de volta com uma pergunta, né? Lá no início tu falou de levar em consideração vários dos stakeholders, né? Várias das pessoas de interesse ou partes interessadas dentro do serviço que tu está fazendo. E como uma organização, seja uma operadora, um hospital, um hotel, como ele organiza esse modelo que leva em consideração todas as partes interessadas? Como tu faz um mapeamento disso e depois tu vê o que é importante para eles e planeja ações? Como é que tu, na tua visão, pode ser feito isso? Opa. Beleza. O pessoal tá comentando aqui que o Guilherme acabou caindo da programação, mas a gente segue. Então, conforme eu ia falando a pergunta, né, da gente entender como a gente consegue realmente organizar todos esses stakeholders ao redor, né? E até essa semana a gente teve um evento aqui na nossa cidade que o pessoal falava muito de governança corporativa, ESG e coisa assim, e ele dizia, o problema não é tu lucrar, o problema é quando tu lucra de uma forma errada, né? Ninguém está proibindo ninguém de lucrar, de ter resultados com seus negócios. Beleza. Aí o Guilherme está voltando, posso retomar com a pergunta aqui? E aí, Guilherme, tudo bem? Não, eu escutei a pergunta, como mapear esses stakeholders, criando aí um modelo de negócio que seja equânime, né, entre eles. É mais ou menos isso, não é? Isso, mas se não é se vai tornar um modelo, mas como levar em consideração esse pessoal todo para que tu consiga, de fato, entregar um resultado superior para os clientes e para todas essas partes interessadas.
Ah, acho que o Guilherme... o Guilherme está com uma... Isso, gente. Beleza, a gente vai voltar com a MC aqui, porque o Guilherme está com algumas instabilidades, e eventualmente as perguntas que a gente recebeu no chat a gente vai mandar para o Guilherme, e aí ele pode responder por e-mail, a gente entra em contato com a pessoa para justamente poder responder essas perguntas. Beleza? Devolvo então para a Monique, é isso? Isso. Obrigada. Muito obrigada. Gostaria de aproveitar e corrigir aqui o tropeço que a gente teve agora há pouco. Evento ao vivo é assim e acaba mudando o roteiro. Então peço desculpas ao Guilherme e gostaria de falar aqui um pouco mais sobre ele. Guilherme Castro é cofundador e CEO dos Hotéis Samba, uma nova forma de pensar a hospitalidade. Já com 15 hotéis em funcionamento, um deles fora do Brasil, Beirute, Líbano, responsável pela gestão da empresa, expansão e manutenção de processos inovadores, com foco na qualidade e no ROI, buscando sempre a satisfação dos clientes. Muito boa a palestra, muito obrigada.